Fica ruim assim? Fica esquisito. Deixa eu tentar. Será que a gente consegue inteiro? Talvez dê para fazer uma apresentação e compartilhar para mim. Não funciona assim. Só pedir um favor, alguém consegue abrir, só para ver se aparece a tela, que a gente não compartilhou direto do Drive. Se não vai sair som aqui, a Tia e a Amanda estão escutando, isso. Beleza. Eu não sei falar no microfone não, então. Bom, bom dia, pessoal. Eu peguei um tema tranquilo para fazer a revisão, né? Que é como, quando e até quando usar fluidos na reanimação hemodinâmica. E eu vou tentar falar um pouquinho então disso hoje. Bom, a gente usa fluido por vários motivos na terapia intensiva. A gente usa para flush de medicação, para lavar um catéter, naquele cara que vai fazer um exame de imagem, às vezes a gente usa para aporte calórico no paciente que está em jejum, a gente vai lá ligar o glicosado, para diluição de medicações, e isso é uma coisa que às vezes a gente não se atenta, e para expansão volêmica, que vai ser o principal assunto aqui de hoje, tá? Bom, a história do uso de soluções para expansão volêmica começou na epidemia de cólera em Londres. Aqui é um desenho do Lancet, descrevendo uma paciente que morreu de cólera. E nessa época tem uma carta onde um médico parabeniza esse cara, que se chama Thomas Latta, por ter usado o fluido pela primeira vez. Então ele fala aqui, para o Thomas, aqui desse lugar de Londres, ele tem o mérito de ter usado pela primeira vez esse recurso, né? Ele usou em 6 pacientes, com um resultado maravilhoso, de forma imediata, depois de ter feito a injeção. Ele injetou uma larga quantidade de fluidos, cerca de 5 a 10 libras, que dá mais ou menos até 4,5 litros, né? E repetiu em intervalos mais curtos ou mais longos, e os pacientes melhoraram, né? Então, desde essa época, qual que é o nosso trigger para administrar fluidos? Esse aqui foi um survey feito nos Estados Unidos, e nessa época, foi um pouco antes de 2016, que foi feita a pesquisa, os principais triggers eram baixa PAM, o paciente que está ligúrico, o paciente que está com a PVC baixa. Um pouco depois, né, foi feito um survey mais assim, internacional, e 61% dos médicos que responderam falaram que eles usavam fluidos quando eles achavam que o débito cardíaco estava baixo ou que a perfusão periférica estava ruim. Mas a primeira coisa que eu queria ressaltar é que hipotensão não significa que a gente tem que dar fluidos, certo? Mesmo porque o paciente pode estar frente a um choque cardiogênico, frente a um choque hipovolêmico, um choque obstrutivo, um choque distributivo. Ou, e na maioria das vezes, talvez, tenha um componente de cada um deles, tá? Em maior ou menor grau. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer diante de um paciente com choque é fazer um diagnóstico diferencial. Isso não vai ser o foco da aula, mas eu tenho que olhar a história, né? Se esse cara é um paciente renal crônico dialítico que chega com febre, muito provavelmente ele já não precisa de fluidos, né? Muito provavelmente ele está mais para o lado congesto. Eu tenho que examinar o paciente. Se o cara está com uma turgência jugular, por exemplo, muito provavelmente ele não precisa de fluidos, às vezes precisa, né? Mas muito provavelmente não. Eu tenho que usar o eco, e a gente está aprendendo juntos aí ao longo da residência como é que eu posso usar o eco para me ajudar nesse diagnóstico diferencial. E
eu posso usar também algumas formas de monitorização avançada. Então, por exemplo, chega para mim um paciente com esse eco, o tratamento dele não vai ser dar volume, o tratamento dele vai ser fazer uma pericardicentese, uma janela. Chega esse paciente aqui com VD gigantesco, o VE exprimido. Esse cara, pelo menos não de início, ele não vai precisar de fluidos, ele vai precisar de trombólise se estiver chocado. Esse cara daqui, que entre a diástole e a sístole, o VE quase não mexe, pelo menos de início, esse cara também não vai precisar de fluidos como primeira terapia. E nesse cara daqui, que tem um VE com a cavidade muito pequena no final da sístole, né? Ou seja, um cara que está hiperdinâmico, mesmo esse cara daqui talvez não precise de fluidos. Se a gente pegar esse paciente daqui, ele pode estar mais para um choque hipovolêmico, pode estar mais para um choque hiperdinâmico. Se eu pego esse cara daqui, eu faço um VTI, e o VTI está baixo, muito provavelmente ele está mais para um choque hipovolêmico e precisa de fluidos. Mas, do contrário, se eu pego esse cara daqui e o VTI está alto, provavelmente o débito cardíaco dele já está alto, e mesmo esse cara daqui talvez não precise de fluidos, e precise sim de vasopressor para reduzir pós-carga, para reduzir a resistência vascular sistêmica. Então, a primeira coisa que eu queria conversar é sobre fluido-responsividade, né? Para que eu faço fluido para um paciente? Bom, essa curva aqui todo mundo já conhece, né? Da relação da pré-carga com o volume sistólico, mas a primeira coisa que eu queria falar é o que tem a ver fluidos com perfusão? Como é que dar fluido pode ajudar lá na frente aquele cara que está mal perfundido, aquele tecido que não está recebendo oxigênio suficiente? Essa não é uma relação direta. A ideia de dar fluidos é tentar aumentar o débito cardíaco para assim aumentar a DO2, né, a oferta de oxigênio aos tecidos, e assim ver se chega mais oxigênio para aquele tecido que está mal perfundido e tentar ajudar ele de alguma forma. Então, quando eu dou volume para um paciente, o que eu espero é isso, que esse aumento da pré-carga aumente o meu volume sistólico e isso ajude a aumentar a DO2 desse paciente, né? Se a gente lembrar a fórmula da DO2, que é o débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio, e destrinchar esse conteúdo arterial de oxigênio e tirar... isso daqui vai ser débito cardíaco vezes 1,39, que é uma constante da capacidade de ligação da hemoglobina ao oxigênio. Eu vou tirar aqui a PO2, que em números absolutos não contribui muito para DO2, e vai ficar assim. Então, quando eu dou volume, a minha ideia é aumentar o débito cardíaco em alguns pacientes, e se eu conseguir fazer isso, eu vou aumentar a DO2 para o meu paciente. Essa é a minha ideia. Qual é a questão? Eu sempre tenho uma balança entre a DO2, ou seja, a oferta de oxigênio para os tecidos, e o consumo, a VO2. E normalmente eu tenho um excesso de DO2. Eu tenho 4 vezes mais DO2 do que o consumo habitual. Então, aqui só para demonstrar, aqui embaixo, o débito cardíaco e a relação dele com o conteúdo de oxigênio no sangue. Como o conteúdo varia de forma proporcional à saturação, eu vou tirar aqui o conteúdo e deixar só a saturação para ficar mais fácil, tá? Conforme o débito cardíaco vai diminuindo, a extração de oxigênio vai aumentando, tá? Então, eu estou perdendo o débito cardíaco e eu passo a extrair 20, 25, até 50% de oxigênio. E conforme eu vou extraindo mais oxigênio, apesar de a saturação arterial ficar constante, a saturação venosa vai caindo, tá? Então, aqui é um outro gráfico da relação da DO2 com a VO2. E, inicialmente, conforme eu vou aumentando, perdendo a minha oferta de oxigênio, eu ainda consigo manter o mesmo consumo, tá? Eu consigo manter a saturação venosa central normal, eu consigo manter um lactato normal. Mas conforme eu vou perdendo mais DO2, a minha saturação começa a cair, porque a extração está aumentando. E conforme ela continua piorando, a minha saturação de oxigênio continua caindo, até chegar num certo ponto onde a demanda é menor do que a oferta, e nesse ponto o organismo começa a entrar em anaerobiose, e a partir daí que o lactato vai começar a aumentar. A gente chama esse ponto de DO2 crítico, quando eu começo a subir, a aumentar o lactato. Só que se vocês perceberem aqui, a partir desse ponto, tanto a oferta começou a cair, quanto aqui o consumo começou a cair também. E a partir do momento que o consumo cai, porque agora eu estou em anaerobiose e meu consumo vai diminuir, a saturação pode até normalizar. De forma que esse não é um parâmetro que dá para confiar cegamente, tá?
Então, vamos lá. Apesar dessa ser minha ideia, a gente também sabe que tem pacientes que não respondem, e até 50% dos pacientes com sepse não respondem desde o início, tá? E se você considerar que alguns deles podem ter disfunção de VE, talvez mais ainda pacientes não respondam desde o início, a esse volume que eu estou dando. Aqui é um modelo do Starling, né, dos experimentos dele. Eu vou simplificar tirando tudo que é transdutor de pressão aqui do sistema, tá? Aqui em cima eu tenho um recipiente, que é igualzinho o recipiente que a gente usa na SEC de pacientes que estão em cirurgia cardíaca, que vai representar o retorno venoso, tá? O quanto eu estou dando de retorno venoso para o meu paciente. E aqui em cima eu tenho só um negocinho que comprime ou não o sistema, que vai representar pós-carga. E ele optou por deixar a pós-carga fixa nos experimentos dele. E aqui o volume sistólico que ele media. E aí ele foi vendo que, conforme a PVC aumentava, na verdade o retorno venoso aumentava, o débito cardíaco aumentava. Só que vocês não vão reconhecer esse gráfico assim, vocês vão reconhecer esse gráfico assim, né? Porque não é a PVC em função do débito, é o débito em função da PVC. E esse é o gráfico que a gente usa atualmente, tá? Eu vou pegar isso daqui e vou simplificar, botando aqui um coração um pouco mais bonito, aqui um recipiente, uma caixa d'água que representa a capacitância venosa, e aqui a aorta, tá? Do melhor jeito que eu pude desenhar. Bom, a gente está falando aqui toda hora de volume sistólico, né, e da relação dele com o débito cardíaco, mas a gente não pode esquecer que a frequência também entra nessa conta. Então, o débito cardíaco não é só o volume sistólico, mas sim o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Mas, se eu estou começando a encher essa minha caixa d'água, eu dou mais volume, eu consigo encher ela, eu vou aumentar o retorno venoso, eu espero que isso aumente o débito cardíaco. Só que, como eu tinha falado lá, o Starling deixou a pós-carga constante nos experimentos dele. Ele não considerou que eu também tenho um componente de pós-carga que é variável. Então, não necessariamente eu dar volume, ainda que eu consiga aumentar o retorno venoso, vai conseguir aumentar o débito cardíaco, porque eu também não estou botando aí na conta a pós-carga. E, além disso, a capacitância venosa também muda. Ou seja, se o paciente está com seria um vasopressor e eu deixo a veia um pouquinho menor, né, eu vou aumentar o retorno venoso independente de volume. Então, tem muito mais coisas na conta do que ele tinha considerado. E esse estudo aqui do Bellomo fez o seguinte: ele queria analisar quais eram as mudanças fisiológicas que de fato aconteciam no paciente depois que eu dava um pouco de volume para ele. Ele pegou todos os estudos de 2010 a 2013 que avaliavam isso, ele achou 33 estudos com 41 tipos diferentes de bolos. Nenhum deles comparou diretamente fluidos com droga vasativa. A ideia era avaliar a resposta fisiológica àquele bolo de volume, botando tudo na conta que de fato acontecia. E aqui, com relação à frequência cardíaca do paciente, a gente pode ver que, com o tempo, alguns pacientes ganhavam, né, aumentava a frequência cardíaca, alguns pacientes diminuíam a frequência cardíaca, alguns pacientes não mudavam. O índice cardíaco, a mesma coisa. Tem alguns pacientes que ganhavam o índice cardíaco quando davam volume. Tinha alguns pacientes que perdiam, né? Aqueles de cima são os fluidos responsivos. E com o passar do tempo, aquilo lá perdia relevância. E aqui, talvez, uma das coisas mais legais. A pressão arterial dos pacientes, apesar de todos eles ficarem com uma PM um pouco maior depois da prova volêmica, com o passar das horas, essa resposta se perdia. Ou seja, a resposta, ainda aqueles caras que responderam, a resposta era temporária. E aqui uma outra coisa interessante. Todo mundo teve um aumento da PVC com a prova volêmica. E isso tem algumas repercussões. Voltando aqui para aquele nosso esquema, eu vou comparar o nosso sistema cardiovascular com um sistema elétrico. Então, U é igual a RI, isso é a única coisa que eu lembro do vestibular. E eu vou trocar aqui a diferença dos polos por PAM e PVC. Então, a diferença de voltagem aqui vai ser PAM menos PVC. Eu vou trocar a corrente pelo débito cardíaco, né? E a resistência pela resistência vascular sistêmica, e aqui vai ficar a minha fórmula, tá? Então, o débito cardíaco vai depender também da relação entre a PM e a PVC. Para eu ter fluxo, eu sempre tenho que ter uma região de maior pressão e uma região de menor pressão, né, para poder ter fluxo de uma região para outra. E se eu trocar isso aqui para aorta e átrio direito,
Eu tenho que ter um gradiente de pressão entre os dois para o sangue poder sair da aorta, passar pelos capilares e chegar até o átrio direito. E se eu aumento muito a pressão venosa central, talvez eu dificulte ainda mais o fluxo pela microcirculação. Então, aquele aumento de PVC não é uma coisa inócua, a gente tem que pensar também nisso. E a gente divide o tratamento desses pacientes que chegam para a gente com um choque, né, em resgate, otimização, estabilização e ressuscitação, que vai ser o tema da revisão da Claudinha. Então, não vou entrar muito em detalhes nessa última parte. Primeiro, a fase de resgate são os primeiros minutos a horas do tratamento do paciente. É a guerra. A única coisa que eu tenho que fazer é deixar o paciente vivo. Então, eu vou fazer meu ABCDE, eu vou tentar que esse paciente tenha uma PAM e débito cardíaco minimamente compatíveis com sobreviver, enquanto eu faço o diagnóstico diferencial do que está acontecendo com ele. Então, aqui eu só vou fazer intervenções de emergência. O cara com hemorragia, que eu vou controlar o foco, fazer protocolo de transfusão maciça, dar transamin. O cara tamponado, que eu vou fazer pericardiocentese. O IAM com supra, que está chocado, com choque cardiogênico, que eu vou mandar para o CAT. O cara com lesão renal aguda, que eu vou fazer cálcio, BIC. E o cara séptico, que eu vou fazer expansão volêmica com ou sem droga vasoativa, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, quando eu vou dar fluido para um paciente, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual o tipo de fluido, qual a indicação, se ele tem alguma contraindicação e qual é a dose. Então, primeiro em relação a qual o fluido que eu vou dar. Essa questão do fluido, de chamar de cristalóide ou de colóide, veio desse cara, do Thomas Graham, e ele chamou de cristalóide aquelas substâncias que, quando evaporava a água, se tornavam cristais, e chamou de colóide substâncias que formavam uma goma, uma gola, quando evaporavam. E o primeiro estudo que avaliou diretamente cristalóide versus colóides, aqui no caso soro fisiológico versus albumina, numa população geral de doentes críticos, foi o SAFE, e ele viu, na verdade, que não tinha diferença em termos de mortalidade, né, se você usava soro fisiológico ou colóides numa população geral de UTI. Só que como pareceu ter algum sinal de que talvez pacientes sépticos tivessem algum benefício com a albumina, foi feito o All-Bios, que comparou diretamente um com o outro nessa população de pacientes sépticos, e mais uma vez não teve diferença de mortalidade. Então, em função de diferenças de custo, a gente deixou de usar um pouco a albumina para pacientes sépticos, frente que era equivalente ao soro fisiológico. Depois, o estudo 6S avaliou os amidos, né, nessa situação, e o que ele viu foi um aumento de um desfecho composto de mortalidade e necessidade de diálise, de forma que a gente deixou de usar o amido também nessa população. Então, sobrou para a gente o soro fisiológico e o Ringer lactato. Se a gente comparar essas soluções com plasma, a gente vai ver de cara que o soro fisiológico tem muito mais sódio do que o plasma, tem muito mais cloro, né? Ou seja, dá uma sobrecarga de cloro para o meu paciente, a gente vai comentar para frente as repercussões disso, enquanto as soluções que a gente chama de balanceados, como o Ringer e o Plasma Light, eles vão ter um pouco menos de sódio, um pouco menos de cloro, e talvez essa redução do cloro seja uma das coisas mais interessantes nessas soluções. Então, as soluções que a gente prefere. E 2 estudos, mais ou menos recentes, avaliaram diretamente as soluções balanceadas versus soro, que foi o SMART, que foi feito na UTI, e o SALTED, que foi feito no PS. O desfecho primário do SMART foi o MAKE-30, que é um desfecho composto de morte, necessidade de diálise e disfunção renal persistente, com desfecho secundário sendo dias livres de UTI, enquanto o SALTED teve o desfecho primário, dias livres de hospital, e como secundário o MAKE-30. Bom, o SMART ele demonstrou redução no desfecho primário desse desfecho composto, e como é um desfecho assim, que apesar de ser composto, é centrado no paciente, a gente acabou, a partir desses estudos, dando preferência para as soluções balanceadas em detrimento do soro fisiológico. Mas a gente não está falando aqui de mortalidade, né? E a gente tem 2 estudos que estão avaliando justamente isso, a mortalidade em 90 dias, que é o PLUS, e o BASICS, que é brasileiro, e já deve estar para ser lançado os resultados, e para a gente ver se tem alguma diferença em termos de mortalidade, mas eu acho que independente do resultado, acho que a gente ainda vai continuar dando preferência para as soluções balanceadas. Tá, mas quanto fluido que eu vou dar para o meu paciente? Eu vou ser mais liberal? Eu vou ser mais restritivo? Nessa fase aguda que eu estou falando, né? Tem algum estudo que avaliou isso? Bom, o primeiro estudo a falar de ressuscitação, na verdade não o primeiro, mas um dos mais, que teve maior impacto, né? Foi o estudo do Rivers, que foi feito num pronto-socorro que tinha só 9 leitos
e desses 9 leitos, eu tinha um médico emergencista, que cuidava deles, 3 enfermeiras e 2 residentes, para cuidar de todos esses leitos. E o que ele mostrou não foi, ele não avaliou só ressuscitação volêmica ou ressuscitação volêmica guiada por metas. Ele avaliou um bando que também incluía antibiótico precoce, né, diagnóstico precoce. Então, não foi uma avaliação, uma intervenção isolada. E o que ele mostrou foi que o Early Go, ele conseguiu reduzir bizarramente a mortalidade de 46% para 30%. Hoje a gente já tem uma visão de que talvez isso daqui não seja só pela ressuscitação guiada por metas, né? O próprio antibiótico precoce entra aí na jogada. Mas a partir desse estudo, a ressuscitação guiada por metas foi adotada amplamente, principalmente nos Estados Unidos. Mais de 10 anos depois, foram lançados 3 estudos, o ARISE da ANZIX, o PROCESS britânico e o PROMISE americano, que compararam o cuidado habitual versus o Early Go, nessa mesma população, sem demonstrar a diferença. A gente tem que lembrar que foram estudos 10 anos depois. Então, talvez o cuidado usual já fosse um pouquinho diferente de lá atrás, na época do Rivers. E, em função de algumas críticas, principalmente por parte da equipe do Rivers, eles se juntaram numa meta-análise que incluiu eles 3, o Rivers e outros trabalhos, que foi PRISM, que demonstrou que realmente não tinha diferença entre fazer um tratamento guiado por metas e o cuidado habitual. Mas se a gente olhar todos esses trabalhos ao longo do tempo, e aqui embaixo a gente começa por Rivers, aqui alguns outros trabalhos grandes, e aqui esses 3 trabalhos mais recentes entre aspas, a gente vê que todos eles usaram uma quantidade razoável de volume. Aqui na esquerda tem o volume em litros, algum desses aqui nas primeiras 6 horas, algum desses aqui durante a estadia no pronto-socorro, mas enfim, todos usaram bastante volume, e todos usaram aquela expansão inicial de 20 a 30 ml por quilo. Mesmo trabalhos mais recentes que compararam estratégias restritivas ou liberais de volume, como o Classic, também usaram essa expansão volêmica inicial em todos os pacientes. E a nossa dúvida é de onde surgiu isso, né? De onde veio esses 20 a 30 ml por quilo que eu estou dando? De lugar nenhum, tá? Se vocês olharem o próprio trabalho do Rivers, ele não cita no trabalho de onde surgiu esse volume. Foi só alguns anos depois que foi publicado o PROCESS e o ARISE, que eles resolveram publicar uma carta, na verdade um artigo, como resposta, com algumas críticas a esse estudo. E nesse artigo que eles publicaram, eles citam isso daqui, né? Que foi da onde eles tiraram esse protocolo que eles usaram lá atrás, em 2001. E botando aqui em destaque as referências que eles usaram para falar que a otimização da PVC melhoraria a DO2, tudo referências antigas, tá? Ou referências com N muito pequeno, observacionais, de forma que realmente não tem nada muito robusto, baseando essa expansão volêmica inicial dos pacientes. E desde então, a gente tem alguns estudos falando a favor e falando contra essa expansão inicial com volume. Um dos mais citados é o Fish, e quem deu o nome para esse trabalho vai direto para o inferno, porque foi um trabalho feito em crianças africanas, onde a ressuscitação inicial com expansão volêmica não era cuidado habitual. E o que ele comparou foi cuidado habitual versus expansão volêmica nessas crianças, e, na verdade, quem recebeu expansão volêmica teve uma maior mortalidade, tá? Aqui falando de expansão volêmica inicial. Depois, um outro estudo também muito citado que aponta na direção contrária é o RELIEF, que foi um estudo feito em pacientes submetidos à cirurgia abdominal, comparando também uma estratégia conservadora versus uma estratégia liberal em relação a fluidos, e quem teve a estratégia liberal, ou seja, quem recebeu mais fluidos, teve menor lesão aguda renal, tá? Claro que esses estudos aqui não dá para extrapolar para pacientes adultos com sepsis, tá? Mas são estudos que levantam uma pulga atrás da orelha para a gente pensar se aquela expansão toda inicial, se tem motivo para fazer, né? Falando mais da nossa população, né, de adultos com choque séptico, a gente teve um estudo de 2017 que foi feito na Zâmbia, que comparou, mais uma vez, num centro terciário, mas de um lugar onde a expansão volêmica inicial não era cuidado habitual, e ele comparou uma intervenção com um protocolozinho de sepsis parecido com o do Surviving Sepsis, onde os pacientes recebiam 2 litros de volume
e se permanecessem hipotensos, eles recebiam dopa, porque era o que tinha, tá? E os pacientes eram adultos com choque séptico, e o que ele viu foi uma coisa fora do esperado, né? O cuidado usual foi melhor do que os pacientes submetidos ao protocolo, que morreram mais, tá? Só que, mais uma vez, esse é um estudo que talvez não dê para extrapolar para a nossa população. Quase 90% dos pacientes tinham HIV, tá? 62% tinham suspeita de TB. Desses aqui, 20% tinham hemocultura positiva para TB. E como era um hospital que não tinha disponível leito de UTI, esses pacientes foram tocados todos na enfermaria. É quase a nossa enfermaria de clínica, né? Tô brincando. Então, é um estudo que não dá para extrapolar aqui para a nossa realidade, tá? Mas que, mais uma vez, aponta para uma direção contrária do que a gente está fazendo. Talvez o estudo recente mais interessante sobre esse assunto seja esse estudo tailandês, que é o Sensor, que foi publicado no Blue Journal em 2019. Ele pegou também pacientes adultos com choque séptico, excluiu alguns pacientes, mas aqui uma coisa interessante ele excluiu todo mundo que tinha mais de 1 hora do diagnóstico de sepsis, ou seja, ele pegou pacientes bem na fase inicial, e ele fez o seguinte, beleza, vai ser todo mundo tocado segundo o Surviving Sepsis, beleza? Só que metade dos pacientes vão receber uma bolsa de soro glicosado que só tem glicose, e a outra metade vai receber vão botar uma ampolinha de norepinefrina aqui, fazer uma solução de 16 microgramas por ml, e eu vou ficar infundindo isso numa dose baixinha de nora, de forma cegada. Então, aqui, esse é um estudo controlado com placebo, totalmente cego, triplo cego, que a gente não está nem acostumado a ver hoje em dia, tá? E o que ele mostrou, na verdade, o que ele quis ver, era se eu tinha uma reversão do choque mais rápida no grupo intervenção. E aqui, o que ele mostrou? Nas primeiras 6 horas, 76% dos pacientes do grupo norepinefrina tiveram reversão do choque. E aqui, reversão do choque, leia-se, correção da PAM e da perfusão tecidual. Tá? Enquanto no outro grupo foram só 48%, né, de forma significativa. Nos desfechos secundários, apesar de não ter tido um P significante para a redução de mortalidade, o estudo não teve poder para isso, claro, mas teve uma redução absoluta importante do risco, né? Ou seja, é um sinal que talvez valha a pena a gente estudar isso de forma prospectiva com esse desfecho primário. E o tempo para a reversão do choque foi mais de quase 1h30 menor no grupo norepinefrina. Não teve significância na diferença de mortalidade entre os grupos, mas as linhas se abriram desde o início do estudo, né? Bom, o que está rolando de estudo para estudar isso? Tem o estudo Clovers, que é um estudo que está comparando diretamente, vou começar com norepinefrina ou vou começar com fluidos, tá? Todos os pacientes vão ter recebido pelo menos 1 litro de expansão volêmica antes de randomizar para o grupo noradrenalina, só a noradrenalina, ou para o grupo fluidos. O grupo intervenção vai receber nora, e só se tiver alguns sinais de que ele é fluido responsivo que ele vai fazer fluidos. Isso está bem descrito no protocolo, mas não vem ao caso. E o grupo intervenção vai receber até 5 litros de fluidos e só se não responder, ele vai receber nora. E o desfecho vai ser mortalidade de 90 dias. Então, talvez esse seja um estudo que responda para a gente se vale a pena dar aquela expansão toda de 20 a 30 ml por quilo. Mas lembrando, mesmo nesse estudo, os pacientes vão receber pelo menos 1 litro de volume antes. Mas se a gente está falando que talvez não seja tão bom dar fluido, por que ele talvez tenha algum efeito deletério? Primeira coisa, eu peguei esse estudo aqui, que é do professor, junto com o Bezin, e o que ele fala? A quantidade de sódio, isso daqui o professor até usa na aula dele disso, a quantidade de sódio num soro fisiológico em 1 litro é 154 mEq, o que corresponde a 8 embalagens de um pacote de Ruffles de 100 gramas. Ou seja, eu estou dando sobrecarga de sódio para esse paciente, tá? E se você lembrar que esse é paciente com lesão renal aguda, que tem dificuldade ainda maior de excretar sódio, eu estou dando uma sobrecarga importante de sódio, isso vai se traduzir em aumento do volume circulativo efetivo, talvez isso se traduza em edema. E fora isso, como eu estou dando uma sobrecarga de cloro, eu vou causar uma acidose metabólica também no paciente. Além disso, né, aqui tem um glomérulo, aqui a mácula densa faz parte do túbulo contorcido distal,
E o que acontece é que quando eu aumento a oferta de cloro para o meu paciente, mais cloro vai ser filtrado, mais cloro vai passar pelo nefro e vai chegar na mácula densa lá no túbulo contorcido distal. E o rim interpreta isso como, se está chegando mais cloro, eu devo estar com um fluxo renal muito bom, eu devo estar sob uma situação de aumento do fluxo renal. E a resposta a isso vai ser vasoconstrição da arteriola aferente e vasodilatação da arteriola eferente, desculpa. Ou seja, a resposta à sobrecarga de cloro vai ser redução da pressão de filtração renal e redução da taxa de filtração glomerular. Isso a gente chama de balanço tubulo-glomerular, e é um dos mecanismos pelo qual a sobrecarga de cloro pode causar piora da função renal do paciente. Fora isso, se a gente lembrar do nosso sistema nervoso central, a pressão de perfusão cerebral, que é uma estrutura que está dentro de um compartimento rígido, principalmente por causa da dura mater, vai ser a PM menos a PIC. E isso também acontece com qualquer órgão encapsulado. Isso também acontece com o rim. A pressão de perfusão renal vai ser a PM menos a pressão intrarrenal. Então, se eu começo a dar sobrecarga volêmica para esse paciente, eu vou aumentar a pressão dentro do rim, por edema intersticial mesmo. E isso também vai causar redução da pressão de perfusão renal. Isso não só no rim, mas também no fígado e qualquer órgão encapsulado. Também vai ter efeitos deletérios no pulmão. Ainda mais se você considerar que esse é um paciente com aumento da permeabilidade capilar, né, o paciente séptico, eu vou causar um edema alveolar. Se eu tiver edema, eu vou ter hipóxia. E se eu tiver hipóxia, eu vou ter vasoconstrição hipóxica nas zonas dependentes, principalmente. Se a gente lembrar que o oxigênio tem que sair de dentro do alvéolo, passar para dentro do vaso, de dentro do vaso, entrar dentro do meu hemácia para se ligar na hemoglobina, se eu começar a ter um edema intersticial, eu vou dificultar a vida dele para fazer isso. Isso também vai ter efeitos em outros órgãos, como no próprio trato gastrointestinal, causando edema de alças, um ilho mais prolongado, redução da absorção de medicações, o que vai impactar diretamente no cuidado desse paciente, e atraso em atingir a meta nutricional. Fora isso, a síndrome compartimental abdominal, né, que vai causar uma redução do retorno venoso, causando hipotensão, aumento da pressão venosa central, que vai, mais uma vez, reduzir a pressão de perfusão renal, causando oligúria, e redução da complacência da caixa torácica, o que vai piorar a hipóxia, né? E um dos principais efeitos também da sobrecarga hídrica é em lesão do glicocálix. O glicocálix, ele é responsável por, entre outras várias funções, né, por regular a produção de óxido nítrico pela óxido nítrico sintase. Tá? E a partir do momento que eu tenho uma sobrecarga hídrica, eu também tenho lesão do glicocálix. Isso aqui é um estudo interessante que comparou a quantidade de fluidos dada nas primeiras 24 horas com a detecção no sangue de heparansulfato, que faz parte do glicocálix. E quanto mais fluido os pacientes receberam, mais eu detectava isso no sangue, ou seja, mais lesão de glicocálix eu tinha. Isso é um outro mecanismo pelo qual a sobrecarga hídrica pode atrapalhar a vida do meu paciente. Aqui é um desenho que mostra uma alça capilar ali em cima, uma alça capilar aqui embaixo, uns tecidos no meio, certo? O que ele está querendo mostrar aqui para a gente qual é a distância que o oxigênio tem que se difundir de um capilar até as células que fazem parte de um tecido. Cada tecido tem uma densidade de capilares diferente da outra. Se eu tenho um tecido com muito capilar, o oxigênio vai ter uma distância menor para se difundir. Se eu tenho um tecido com menos capilares, eu vou ter uma distância maior que o oxigênio tem que se difundir. Então, aquele DO2 crítico que eu tinha falado lá atrás vai ser diferente de um tecido para o outro. Tem tecidos mais e menos suscetíveis à hipóxia. Então, se eu tenho um tecido que tem uma grande distância entre as alças capilares, o oxigênio vai ter que se difundir por uma distância muito maior. É um tecido que vai ser muito mais suscetível à hipóxia. E se eu começar a encharcar esse paciente de água, causando edema intersticial, eu vou ter um efeito não localizado nesses órgãos que eu falei, mas eu vou ter um efeito generalizado no corpo inteiro, prejudicando a vida de todo mundo. Bom, voltando aqui naquela fórmula e simplificando ela de novo, uma outra coisa que acontece quando eu dou fluido para o meu paciente é causar hemodiluição. Ou seja, eu estou diluindo diretamente, reduzindo a hemoglobina, que é um dos componentes da DO2. Se eu tenho um paciente que tem hipóxia por N motivos, eu vou reduzir a saturação, que é um outro componente da DO2. E se eu tenho um paciente que eu estou causando edema intersticial difuso, eu estou piorando a DO2 de todo mundo, inclusive do miocárdio. Então, eu vou ter uma redução do débito cardíaco também. Então, os efeitos da sobrecarga hídrica são muito mais generalizados do que simplesmente falar de pulmão, rim, síndrome compartimental abdominal. Né? A gente está falando um pouco aqui de resgate, né? Do que eu faço na fase de resgate.
Depois dessa fase inicial, onde eu tiro o paciente ali da beira da morte, eu vou focar na otimização, tá? E é aqui que talvez eu tenha que parar para pensar. Se naquela fase inicial, mesmo os estudos mais recentes sobre o assunto dão 1 litro de fluido para todo mundo, naquela fase de resgate, nessa fase daqui, onde o paciente já tem uma PM mínima, onde ele já não está mais morrendo na nossa cara, aqui eu tenho que pesar se o paciente é fluido responsivo e, ao mesmo tempo, se ele é fluido tolerante, ou seja, se ele tolera, mesmo que ele seja fluido responsivo, se ele tolera receber aquele volume que eu quero dar. Então, o que envolve a fluido tolerância? Eu estou dando volume. E eu estou dando volume, eu estou aumentando o retorno venoso, eu estou ganhando débito cardíaco, mas, ao mesmo tempo, eu estou encharcando o organismo. Imagina que eu tenho entre 4 a 6 litros de volume circulante efetivo. Se eu der 500 ml de fluidos para um paciente, isso vai representar essa quantidade aqui de fluido, frente a esse pool inteiro de volume circulante. Depois de algumas horas, 1/4 disso vai estar presente, de fato, no intravascular, certo? Então, vou estar dando, na verdade, depois de umas horas, 125 ml de volume circulante a mais para o meu paciente, que representa 3% do total que ele tem. Ou seja, é bem pouco, tá? E se eu for considerar pacientes sépticos que têm aumento da permeabilidade vascular, principalmente por lesão do glicocálix, eu vou estar dando menos volume ainda, de fato, para ele. Então, isso não é só fisiopatologia. Tem alguns estudos que mostram que isso tem impacto no paciente. E esse aqui foi um estudo gigantesco, né, em quase 200 UTIs, que tentou avaliar de forma retrospectiva quais eram os fatores, né, relacionados à maior mortalidade. E ele mostrou que o balanço hídrico cumulativo positivo aumentava de forma independente a mortalidade. Isso daqui é por litro de aumento, tá? E outros estudos que avaliaram o balanço hídrico, aqui no caso, paciente com lesão pulmonar, por exemplo, o Alveoli, o ARMA e o FACT também avaliaram o efeito do balanço hídrico nessa população. Aqui o FACT ele tinha um braço liberal, onde vocês viram que os pacientes recebem bastante volume, assim como era cuidado habitual na época do ARMA, na época do Alveoli, versus o braço conservador, né? E o braço conservador, apesar dos dois braços terem a mesma mortalidade, os pacientes que tiveram uma estratégia restritiva, e eu estou mostrando esse estudo aqui, que é o FACT, porque ele foi um dos maiores estudos em termos de número de pacientes, eles tiveram igual mortalidade, mas os pacientes tiveram menor tempo de ventilação mecânica, menor tempo de UTI. Tá? Ou seja, isso teve impactos clinicamente relevantes nos pacientes, uma estratégia restritiva. Não é só a teoria. E apesar de eles precisarem de um pouco mais de droga vasativa, tá? E isso foi demonstrado em inúmeros outros estudos observacionais desde então, tá? E como é que eu posso avaliar que o meu paciente, a despeito de ser fluido responsivo ou não, se ele é fluido tolerante, ou seja, se ele tolera receber aquele volume que eu estou querendo dar para ele? Eu posso fazer o exame físico, né? E ver que ele está ficando edemaciado, começou a crepitar pulmão que não crepitava antes. Eu posso avaliar a imagem, por exemplo, o raio-x, evolutivamente. Eu posso avaliar nos controles que ele já está com 20 litros de balanço hídrico positivo, talvez seja a hora de parar. E eu posso avaliar também o LUS, né, o score com ultrassom, para ver se esse paciente evolutivamente está ficando com mais linha B do que tinha, está ficando com mais cortina do que tinha, está ficando com mais consolidação do que tinha. Então, talvez, se eu tenho um paciente que não é tão fluido tolerante, eu tenho que pensar se não é hora se não vale a pena usar a droga vasativa precoce para eles, né? E para falar disso, eu tenho que falar de volume estressado. Imagina que a gente tem uma bexiga e ela começa bem vazia e eu resolvo começar a encher ela com água. Inicialmente, esse volume dentro dela só vai preencher a bola e não vai causar tensão nenhuma na parede. A partir do momento que eu vou enchendo mais, eu vou enchendo mais, eu vou enchendo mais, esse volume que está dentro dela começa a gerar pressão na parede, né? E se eu botasse alguma coisa para medir a pressão lá dentro do balão, eu começaria a ter pressão. Então, o volume, isso acontece também nas veias. Conforme eu vou aumentando a quantidade de sangue dentro da veia, em algum momento eu começo a ter pressão aferível dentro da veia, tá? E o volume que participa dessa tensão da parede, a gente chama de volume estressado. E o volume aqui, que não participa, a gente chama de volume não estressado. Então, a partir de um certo momento, eu vou ter tensão dentro da parede dessa veia, e o volume estressado é quem está contribuindo para essa pressão, tá?
todo volume não estressado é aquele que está lá preenchendo o espaço, porque a veia tem uma certa capacitância, mas não está gerando pressão dentro da veia. Isso não só da veia, tá? Mas de qualquer vaso. E ao invés de dar fluido, uma coisa que eu posso fazer é mobilizar o volume do espaço não estressado para dentro do espaço, para dentro do volume estressado. Eu posso fazer isso, por exemplo, dando vasopressor para o meu paciente. E se eu aumentar o volume estressado, eu vou aumentar o retorno venoso e talvez aumente o débito cardíaco, assim como dar volume para o cara. 70% do nosso volume está nessa categoria de volume não estressado, que pode ser mobilizado se eu quiser. Isso significa que no paciente de 70 quilos, que tem 5,5 litros de sangue, 1,3 litros vão estar participando do volume estressado e todo o resto vai estar como volume não estressado. E se eu ligar uma droga vasativa, eu posso incrementar isso em até quase 1.300 ml, o que significa aumento de 100% da volemia em questão de segundos, só pelo fato de eu ligar um vasopressor, ou ele próprio se protegendo, ativando o sistema simpático dele, né? Isso corresponde a uma prova volêmica, entre aspas, de 18 ml por quilo. Então, às vezes faz mais sentido no paciente eu ligar a droga vasoativa do que fazer expansão volêmica. Entrando aqui já na fase de otimização / estabilização, eu só vou fazer bolos de fluido para o meu paciente depois daquela fase de resgate, se ele for fluido responsivo. Então, esse é um paciente que eu tenho tempo para parar e pensar se ele tem alguma prova de fluido responsividade positiva. Não só isso, mas se ele também tiver tolerância, se ele for fluido tolerante para receber esse fluido, e se ele tiver necessidade de receber isso. E um outro conceito que entra nessa fase, e talvez seja o conceito mais importante dessa aula, é o conceito de fluido minimização. E para falar de fluido minimização, eu tenho que falar desse gráfico daqui. E esse gráfico veio de um estudo, que eu acho que foi um estudo que parece ter dado mais trabalho na história, que foi um estudo de uma UTI de 45 leitos na Bélgica. E o que eles fizeram foi analisar, por quase 10 anos, todos os pacientes que passaram por lá, e eles anotaram todo o fluido que foi dado para esse paciente, seja de ressuscitação, seja de diluição de medicação, flush de medicação. Eles anotaram literalmente todos os fluidos que esses pacientes receberam, para avaliar de onde é que vinham esse fluido. Então, foi uma quantidade absurda de pacientes dias que eles avaliaram. E o que eles viram foi o seguinte: de onde é que vem o fluido que participa do balanço hídrico positivo dos nossos pacientes? Uma parte vem de nutrição, e aqui seja nutrição enteral, nutrição oral, parenteral, tudo. 1/3 vem de nutrição, ou seja, é 1/3 que eu não posso mexer, né? Senão o cara vai morrer de fome. Um outro terço vem do que a gente chama de fluid creep, né? E fluid creep é um termo que nasceu da ressuscitação de pacientes queimados, que era a quantidade de fluido que eu dava sem querer porque eu calculei o Parkland errado, tá? Então, é uma quantidade de fluido que está entrando e eu nem percebo. Ou seja, é fluido que está entrando nas reposições eletrolíticas, que eu estou diluindo em 500 ml, em vez de diluir em 50, 100 ml. É fluido que está entrando na diluição de medicações, por exemplo. Estou usando um Uniprid na dose padrão e está entrando a 50 ml hora, sabe? Isso é uma puta reposição volêmica que eu estou dando para esse paciente. E flush, lavagem de catéter, depois de fazer medicação, tudo isso vai entrando e a gente nem vê. Do restante, dos outros 1/3 desse paciente, boa parte vem dos soros de manutenção, que às vezes, principalmente UTIs cirúrgicas, a gente vê o paciente recebendo, né? Isso é mais volume que o paciente está recebendo. Uma parte vem de hemocomponentes, e só isso daqui vem de fluidos de ressuscitação. Ou seja, de tudo isso que a gente está falando, talvez a gente tenha passado esse tempo da aula inteiro, tenha sido um tempo perdido, porque a gente está falando de uma coisa que não representa quase nada, na verdade, da quantidade de fluido que o nosso paciente recebe. Talvez a gente esteja aqui há 1 hora perdendo tempo, né? Então, em vez de ficar fosforilando sobre fluidos de ressuscitação, talvez a gente tivesse que estar focando aqui, né? E todos esses anos de estudo avaliando a reposição volêmica, talvez eles tenham tido o foco errado, né? E talvez isso daqui seja uma coisa que a gente tenha que ter mais preocupação no dia a dia. Ou seja, não vou usar nunca fluido de manutenção. Lembrando que se o cara está fechando, tem uma ileostomia, está perdendo volume, aquele fluido que eu dou para equilibrar o balanço não é fluido de reposição, tá? Nem de manutenção. Aquilo ali é para repor perdas.
aquilo ali não é expansão volêmica, aquilo ali não é soro de manutenção. Mas aquele soro de manutenção, não existe a menor necessidade de deixar nos pacientes. Talvez eu tenha que concentrar mais as soluções que eu estou dando. Talvez eu tenha que pensar em diluir as coisas em soro glicosado, em vez de ficar botando coisa em fisiológico, dando sobrecarga de sódio, e assim edemaciando meu paciente. Por fim, na desrecitação, eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui vai ser a revisão da Claudinha, o que eu vou fazer é manter essa fluidominimização e promover retirada de fluidos, né? Promover balanço hídrico negativo, seja com diurético, seja com hemodiálise. Então, para concluir, as mensagens principais da aula. Na fase de resgate, qual fluido que eu vou dar? Soluções balanceadas. Tipo, Ringer lactato, eu acho muito justo dar pelo menos 1 litro, porque até agora não tem nenhum estudo que tenha avaliado dar menos do que isso, tá? Então, acho que a gente não tem que fosforilar muito aqui, e nem a gente tem que julgar o colega do PS que deu 1 litro para o paciente. Talvez pensar em droga vasoativa mais precoce. Na fase de otimização, aí sim, foco total na droga vasoativa, né? Lembrando de mobilizar o volume estressado, e eu vou dar prova volêmica só para o paciente que precisa, e para eu fazer uma expansão volêmica nesse paciente, para tentar otimizar a perfusão, ele tem que ser tanto fluido responsivo quanto fluido tolerante, senão não adianta. Na fase de estabilização, eu vou lembrar da fluidominimização, e aqui talvez ela seja o fator que tenha maior impacto no balanço hídrico positivo da internação do meu paciente. E na derecitação, vai ser tema de outra revisão, e a gente tem o Radar 2, que vai ser publicado, que vai avaliar se tem algum benefício de fazer derecitação ativa. E era mais ou menos isso, galera. Zófoli, você citou 2 estudos que eu não li, pelo menos, e que eu achei muito esquisito. Não sei se o professor tem alguma coisa a comentar também. Um, eles usaram como fluido soroglicosado, que me causa uma certa estranheza, assim, para reanimação, né, numa fase inicial. Na verdade, não era soro de reposição. Eles faziam uma expansão volêmica com cristalóides, e eles tinham uma intervenção que era totalmente cegado, tinha 2 bolsas idênticas de glicosato, onde no eles botavam uma ampola de noradrenalina para fazer uma solução de 16 microgramas por ml, e na outra não botava nada. E aí, isso ficava em coisas opacas assim, a paciente tal vai receber tal. Então, entendi. Mas a reexpansão não era com glicosado, então? Não, tipo, tá. Enquanto corria aquela intervenção. Entendi. E tem um outro também que você falou que eu também não... que está em andamento, que eu não sabia, que você falou que eles vão testar, acho que 5 litros. É porque eu fiquei pensando qual é o objetivo de testar 5 litros, se isso está acima até da recomendação. Tudo bem que nem sempre a gente concorda com a recomendação, mas 5 litros seria bem acima, né? Por que testar esse valor? Lembra aquele gráfico? Você lembra aquele gráfico lá atrás que mostrava a quantidade de fluidos que o paciente recebia no pronto-socorro? Seja em estudos antigos, seja no Process, no Arise, seja no... eu acho que era mais ou menos a média do que o paciente recebia ao longo da estadia no pronto-socorro, mas eu também acho muito, né? O que ele ia fazer é o seguinte, esse grupo controle ia receber até 5 litros e só vai receber droga vasoativa se continuar hipotenso, né, ou mal perfundido, e o grupo intervenção ia receber pelo menos 1 litro, todo mundo vai receber, ia começar a droga vasoativa, na verdade, e ia receber fluido tolerância conforme alguns triggers que ele deixa especificado no protocolo, mas que eu não lembro de cabeça. Mas que é o Clovers. Só porque eu perdi uma parte. Desculpa. É só porque eu acho que eu perdi uma parte. Eu acho que o Relief, que é aquele que estudou, foi pós-operatório de cirurgia cardíaca? Abdominal. E ele, na verdade, ele diminuiu lesão renal aguda para o paciente que recebeu mais volume, é isso? Ele mostra um sinal diferente do que a nossa senso comum. Exatamente. E isso mostra que talvez a verdade, não sei se existe uma verdade, mas se existe uma verdade para os pacientes sépticos, talvez não seja aplicável em outras situações, como cirurgia abdominal, como criança, talvez cada um tenha uma estratégia diferente dela.
pensando nisso, hoje o ADLS fala para usar menos fluido na ressuscitação, menos cristalóide e mais hemocomponente. Você chegou a ver alguma coisa de fluido no paciente com choque hemorrágico? Então, as revisões que eu vi sobre fluido, eles até citavam que a gente está vendo uma tendência de redução de fluidos no paciente de choque séptico, e essa é uma tendência que já vem sendo seguida há mais tempo ainda nos pacientes com trauma, né? De hipotensão permissiva, PM em torno de 60, eu vou dar volume só, tudo bem, reduziu de 2 para 1 litro, mas se eu tenho uma situação que eu tenho um protocolo de transfusão maciça disponível, às vezes o cara não vai receber nem volume, já vai para sangue direto, que é o fluido de escolha nesse paciente. Isso é uma tendência que no trauma eles já estão seguindo há mais tempo do que a gente na sepse. Vou só fazer uma colocação, gente. Aproveitar que a Paula falou do Relief. O Relief foi um estudo australiano, né? Neozelandês. E diminuiu não só o diagnóstico de IRA, como a necessidade de terapia substitutiva renal, só que em cirurgias eletivas no perioperatório. Tá? No perioperatório completo. Voltando para o FIST, o FIST, na verdade, tanto o FIST quanto o estudo da Zâmbia, assim, acho que não foi muita surpresa, né, o que aconteceu. O FIST é predominantemente crianças, mais de 50% com malária, né, e tem uma subanálise do FIST que ela é bem, do FIST que ela é bem interessante, que assim, morreram mais as crianças que chegaram com lactato maior, com base excess maior, perfeito. Só que morreram mais ainda essas crianças que chegaram com acidose metabólica e foram reanimadas. As que não foram reanimadas morreram menos. Na subanálise do FACT, a mesma coisa. O grupo que recebe mais volume e é mais grave morre mais. Você pega os menos graves, vira o sinal. Os menos graves morrem menos, recebendo mais volume. Tem até a ver com esse achado Relief. Aparentemente, quem é menos grave, você abusar um pouco no volume não vai ter muito problema. Mas os mais graves, que a gente em geral pensa ao contrário, talvez seja que a gente tem que tomar mais cuidado. Tá? Assim, eu estou falando isso por falar, certeza, claro. Depois a gente pega o FIST, eu vou ver se eu mando a subanálise das acidoses e da expansão do FIST para vocês. Dá uma lida no FIST, dá uma lida no Relief. Tá? Assim, acho que eles se complementam bem, para a gente formar as ideias aí para o dia a dia. Não sei, porque o Dante que provavelmente já tem ciência renal instalada, você vai piorar a acidose dele com hipercloremia, que talvez toda essa expansão vai só causar edema tissular, e quando eu digo tissular, é síndrome compartimental abdominal, renal, hepática e edema pulmonar, fora o encéfalo, né, que só lembrar que esqueci o nome da anatomia patológica. Vira mexe dentro com o ICC, quando você vai fazer necrópsia, ele tem as impressões do cérebro no crânio. Tem um nome, isso que eu esqueci. Então, olha, a ideia não é dar volume para ninguém. A ideia é tratar o volume como droga. Né? Sempre que a gente for fazer volume para alguém, tem que parar e pensar. Não é no automático, não. Não é seguir Surviving Sepsis Campaign. Tá? Uma das coisas que a gente tem que pensar é por que a gente está seguindo o Surviving Sepsis Campaign. Acho que a gente assim, tem crítica para tudo que está lá escrito. Tudo, absolutamente tudo. Desde antibiótico precoce, etc, etc, etc. A gente precisa pensar um momento, precisa pensar um pouco mais no beira-leito. Tá? Não quer dizer que é errado fazer o que está lá. Muitas vezes está certo. Se for pensar na massa, talvez dê certo. Né? Mas talvez na massa, talvez o que a gente devia fazer é prestar mais atenção nos doentes e seguir menos protocolos. Né? Não sei se está certo essa minha afirmação. Possivelmente, com quase certeza não. Mas... enfim. Olha, gente, assim, acho que tudo isso é educação e cultura, né? Que são duas coisas que andam muito próximas. Né? A gente tem que ter a cultura de que a gente sabe muito pouco. Né? Não dá para tratar todo mundo igual. Sabe muito pouco das doenças, sabe muito pouco dos doentes.
E só lembrar, volume, acho que assim, às vezes ele é salvador, mas às vezes ele é matador. Então, vamos pensar direito aí. Gente, presta atenção na história da fluidominimização. Isso é uma coisa que a gente deixa passar feio, né? Isso às vezes gera confusão, né? Discussão com os farmacêuticos clínicos. Ah, mas não dá para diluir menos, sei lá, um antibiótico. Fazendo oxacilina, diluindo 500 ml a cada 4 horas. Só nisso são 3 litros, né? São coisas que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Bom, perguntas para o Vinícius. Bom, muito bom, gente. Então, vamos almoçar lá. Valeu, obrigado, cara. Você tem sobremesa, eu como uma de casa.